Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Inteiro Teor. Aqui você vai ficar por dentro das decisões da Justiça Federal na Primeira Região. Não sai daí! Tribunal Regional Federal da Primeira Região começa a transmitir sessões de julgamento em tempo real pelo YouTube. TRF da Primeira Região condena trabalhador que praticou crime de estelionato contra a Previdência Social. TRF1 entende que profissional responsável pelo tratamento de água de uma cidade tem que ter registro no Conselho de Química. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Em 19 de novembro de 2004, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entrou para a história como a primeira corte do país a transmitir seus julgamentos pela internet. A iniciativa colocou o TRF1 um passo à frente na busca por inovações que aproximem o cidadão do poder judiciário. Agora, os mesmos julgamentos podem ser acompanhados também pelo YouTube, uma plataforma bem conhecida entre os usuários da internet. Saiba mais detalhes com Daniela Garcia. Em tempos de pandemia, isolamento social e uso cada vez mais frequente de meios virtuais, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região inicia uma nova modalidade de transmissão das sessões de julgamento da Corte. Agora, o público pode acompanhar a análise dos processos em tempo real também pelo canal oficial do Tribunal no YouTube. A ideia é aproximar ainda mais o cidadão do Poder Judiciário. Mais uma inovação do TRF1, que lá atrás, em 2004, foi pioneiro na transmissão das sessões ao vivo pela internet no site do Tribunal. De agora em diante, ficou ainda mais fácil. O acesso continua por meio do portal do TRF1 ou pode ser feito diretamente no canal da Corte, no YouTube. Na primeira opção, é só acessar www.trf1.jus.br, clicar em Transmissão de Julgamento no menu Acompanhe o TRF. Depois, é só escolher a sessão que deseja assistir. Já no YouTube, basta digitar o nome do órgão julgador desejado na barra de busca. Por exemplo, se quer assistir a sessão da primeira turma, digite Primeira Turma do TRF1, sempre com um numeral indicando a turma acrescido da especificação do TRF1. O mesmo vale para o plenário do TRF1 ou Corte Especial do TRF1. A OAB-DF vê com muito bons olhos o início das transmissões de julgamentos pelo YouTube, feito pelo TRF1. É uma forma de dar mais transparência aos julgamentos e, mais do que isso, permite que pessoas, as partes, os advogados, operadores do direito, todos eles possam acompanhar os julgamentos de qualquer lugar. Então, traz muito mais comodidade para as pessoas que se interessem e, eventualmente, tenham dificuldade para fisicamente comparecerem ao tribunal. Estando no canal, você pode se inscrever e ativar notificações para ser avisado sempre que houver uma sessão do órgão julgador escolhido. Quem quiser, também pode assistir às sessões já realizadas, visto que estarão disponíveis organizadas por mês. E veja a seguir. Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena trabalhador por estelionato contra a Previdência Social. TRF da Primeira Região entende que profissional responsável por tratamento de água tem que ter registro no Conselho de Química. É já, aqui no Inteiro Teor. O trabalhador que está fazendo o bico ou freelancer não pode receber ao mesmo tempo o seguro-desemprego. Isso é crime. Na Bahia, um homem pediu que o empregador não registrasse a carteira dele enquanto estivesse recebendo o benefício. Para a Justiça Federal, ficou comprovado que o trabalhador praticou crime de estelionato contra a Previdência Social e o homem foi condenado. Saiba mais detalhes na nossa próxima reportagem. Todo trabalhador que é dispensado do posto de trabalho sem justa causa tem direito ao seguro-desemprego. A Constituição assegura que esses trabalhadores que têm carteira devidamente formalizada, que exerceram atividade
com a carteira de trabalho assinado, sob determinados requisitos, eles passam a ter direito ao benefício seguro-desemprego. O assegurado pode receber de 3 a 5 parcelas do benefício. Vai depender do tempo de trabalho. Se nesse período conseguir outro emprego ou fonte de renda, o seguro precisa ser suspenso. Devidamente caracterizada como desemprego voluntário, aquela em que o trabalhador não tem condições de manter a sua família e nem de ter subsistência para ele próprio. Ele não tem atividade laboral e não está exercendo nenhuma atividade que gere renda, né? Casos que a gente possa pontuar de empregos informais ou até atividades econômicas de natureza informal que mantenham renda para ele, nesse caso, lhe tira o direito ao benefício. Clécia não sabia disso. Depois que ficou desempregada, passou a receber o seguro. Como o dinheiro não era suficiente, ela chegou a fazer um trabalho informal, o famoso bico. Fiquei pelo seguro-desemprego e resolvi fazer o freelancer para complementar minha renda, né? Mas eu não tinha essa visão, que seria problema por eu estar recebendo seguro-desemprego, eu fazer outro serviço de ter uma renda extra. Mas uma outra pessoa sabia disso e agiu com má fé. De acordo com o processo, mesmo já trabalhando como freelancer em outra empresa, o homem pediu ao novo empregador que não registrasse a carteira dele enquanto estivesse recebendo o seguro. O caso foi parar na Justiça Federal da Bahia. Para a juíza responsável, ficou comprovado que o trabalhador praticou crime de estelionato à Previdência, que traz prejuízos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e à Caixa Econômica Federal. Por isso, condenou o homem a 1 ano de prestação de serviços sociais. Ele foi proibido de sair do município onde mora por mais de 30 dias sem autorização judicial e também foi condenado a comparecer à justiça a cada 2 meses para justificar suas atividades. Inconformado com a decisão, o homem recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o caso, a 4ª turma do TRF1 também considerou que o assegurado cometeu um crime previsto no artigo 171 do Código Penal, obter vantagem indevida comprovada nos saques das parcelas do seguro-desemprego no mesmo período em que trabalhava em outra empresa, um crime que não está sujeito ao princípio da insignificância, como argumentou a defesa. Por isso, a turma manteve a decisão de 1º grau, como explica este advogado criminalista. Como nós estamos avaliando no âmbito social, de assistência social, ele deixa de ser insignificante. Por quê? Porque não é apenas o valor em relação ao governo, por exemplo, que isso seria insignificante, mas nós estamos falando de um benefício em abstrato a todos os cidadãos que necessitam desse seguro-desemprego. Então, um valor de 4 a 5 mil reais é sim alto, inclusive, para quem recebe um seguro-desemprego. Por isso, não cabe o princípio da insignificância na fraude previdenciária, no caso do estelionato. Para receber o seguro-desemprego pela primeira vez, o trabalhador tem que ter exercido atividade remunerada por 12 meses. Já para pedir a segunda, é necessário ter trabalhado por 9 meses e a terceira por no mínimo 6 meses. É necessário um intervalo de 16 meses entre a solicitação de um e outro seguro-desemprego e não está recebendo outro benefício previdenciário de prestação continuada. No ano de 2017, nós tivemos 6,3 milhões de trabalhadores que receberam o seguro. Esses trabalhadores, se a gente for olhar o número de trabalhadores dispensados sem justa causa, que são exatamente aqueles que têm direito, dá um indicativo de que 74% de trabalhadores que foram dispensados sem justa causa acessaram o benefício seguro-desemprego. Famoso destino de férias, a cidade goiana de Caldas Novas é uma das maiores estâncias hidrotermais do mundo.
Na região, há fontes de águas quentes naturais e com propriedades terapêuticas que atraem turistas o ano inteiro. As principais atrações da cidade giram em torno da água. São parques aquáticos, hotéis com piscinas quentes naturais e artificiais, spas e clubes. E foi justamente uma questão envolvendo o tratamento de água da cidade que chegou à Justiça Federal. E quem dá mais detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. Um bem essencial à vida que não está acessível a todos. Segundo os últimos dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E se o assunto é saneamento básico, a situação é ainda pior. Apenas 46% do esgoto gerado no país recebe o tratamento correto. Nos estados onde esse serviço é oferecido à população, cabe aos governos locais definir quais empresas públicas serão responsáveis pela distribuição e pelos cuidados com a água fornecida. Mas a pergunta que fica é: quais são os profissionais que podem ficar à frente desse serviço? Na legislação do químico, nós temos o Decreto 85877, de 1981, que regulamenta a Lei 2800 e diz em seu artigo 2º quais são as atividades privativas do químico. Nessas estão inseridas o tratamento de água, a realização de análises químicas e fisicoquímicas. Então essas atividades elas só podem ser realizadas por profissionais com formação e habilitação na área da química. Na cidade de Caldas Novas, em Goiás, maior estância hidrotermal do mundo, o tema virou discussão depois que a Justiça Federal, em primeira instância, autorizou um profissional registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia a trabalhar no tratamento de água. O Conselho Regional de Química entrou com recurso e o caso veio parar no TRF1 em Brasília. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Novelli Villanova, levou em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera que as atividades de saneamento e tratamento de água potável para consumo humano estão relacionadas à atividade de química. Sendo assim, o profissional tem que estar registrado no Conselho. Com a atuação dos Conselhos Regionais de Química, com a presença de um profissional químico devidamente habilitado e registrado, é que se pode garantir que o serviço ele está sendo executado corretamente e que a água que está sendo distribuída, que está sendo consumida pela população, ela tem qualidade e segue todos os parâmetros e normas legais para que essa empresa possa então comercializar essa água à população. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!